Boa noite a todos, todo mundo me ouvindo bem? O exame de consciência do médico, hoje é o tema de hoje. Com o exame de consciência, peraí, é difícil escrever aqui, consciência do médico. Vamos lá, esse é o tema de hoje. Me falem se vocês estão ouvindo bem e me vendo bem. Todo mundo aí presente, digam um alô. Maria Cláudia pediu para me acompanhar e está aceito o pedido. A gente vai falar sobre o exame de consciência, tá? E eu quero que vocês pensem que, primeiro, numa maneira que esse exame de consciência é feito. A Cássia aí. Isa, BBO, boa noite. Eu comprei um monte de camisa no Mercado Livre, essa do gato aqui, você vê que tem raio laser saindo dos olhos. E é tudo a ver com o exame de consciência. Vamos lá. Eu quero que vocês imaginem que vocês trabalham numa empresa, tá? Que essa empresa, ela manda para vocês 3 cartas em determinados momentos. Tá? Numa carta está escrito o que você deve continuar fazendo. Numa outra carta está escrito o que você deve passar a fazer, e numa outra carta está escrito o que você deve deixar de fazer, tá? Então imagina ali 3 cartinhas com cores diferentes, né? A primeira carta, o que você deve continuar fazendo. A segunda carta, o que você deve começar a fazer. E a terceira carta, o que você deve parar de fazer, tá? Você trabalha nessa empresa, recebe essas cartas e, obviamente, você vai começar lendo pela carta que diz o que você deve continuar fazendo, é óbvio, né? Mas em cima dessa reflexão sobre as cartas, o grande ponto é quem é que te envia essa carta e de que empresa que a gente está falando. E é óbvio que essa empresa, ela é a tua própria vida, né? Esse que é o ponto, né? A questão é, quem é que vai te enviar essa carta, né? Quem que é seu chefe, se não a sua própria consciência? E como se forma uma consciência? A quem você dá voz dentro de você, né? Você tem uma consciência formada? Ou você dá voz para sua patota, ou você vai dar voz para sua galerinha, ou você dá voz para quem te desperta uma sensação agradável, né? Você dá voz para quem te agrada, para quem te elogia, para quem só te dá uma carta dizendo que você deve continuar fazendo o que você está fazendo, né? Porque a maioria das relações entre os miguxos e as miguxas, né, nas patotas formadas em faculdade, elas são relações extremamente levianas, onde ninguém se compromete a dar a carta de que você deve parar de fazer tal coisa ou começar a fazer tal coisa, né? A maioria das pessoas vai te dar a carta de que você deve continuar fazendo o que você está fazendo e vai, inclusive, criticar a possibilidade de você ter que fazer coisas diferentes, né? Vai reforçar os sentimentos gerados em torno dessas cartas, né? Isso é muito importante. Então, no final das contas, se você continuar dando valor e atenção aos seus miguxos, às suas miguxas, que não têm comprometimento com você, na verdade, eles querem só que você valide as sensações deles e que você também, no fundo, quer também isso, né? Fala a verdade, quando você faz uma coisa que tem algo dentro de você, talvez o esboço de consciência, querendo te entregar aquela carta de que você não deve fazer isso, muitas vezes você vai num miguxo, lá numa miguxa sua, querendo ouvir, buscando ouvir que, na verdade, você estava certa, que você tem que, enfim, não pode se cobrar tanto, né? E que você tem que, na verdade, não escrever, não pegar essa carta do que você não deve fazer, né? Eu acho que isso está claro para vocês, né? E aí cada indivíduo vai ter um exemplo pessoal do que eu estou falando, mas nós temos que estar abertos a essas 3 cartas enviadas pela nossa consciência, não pode ser pelo outro, que é exatamente isso, tá? O que eu devo continuar fazendo, o que eu devo começar a fazer e o que eu devo parar de fazer, tá? E o que eu quero falar hoje sobre isso, né, depois dessa breve introdução, é que essa meditação ela tem que ser diária, semanal, mensal e anual, tá? É claro que nas propostas anuais, pensando que você recebe essa carta na virada do ano, por exemplo,
né? O que eu devo continuar fazendo, o que eu devo começar a fazer, o que eu devo parar de fazer. A tendência é que você trace planos mais abstratos, né? A tendência é que você fale, eu quero ser melhor aluno, eu quero estudar mais, eu quero comer melhor, eu quero fazer exercício, e você coloca isso, né, no que você deve fazer, né, de uma forma abstrata, e aí quando chega no dia a dia, você tem uma dificuldade grande em tentar aplicar isso. É por isso que você tem que compartimentar a agenda, porque dentro do eu quero estudar mais, eu preciso estudar mais, que pode estar ali no bloco do que eu devo começar a fazer, você, para conseguir trazer isso para o seu dia a dia, dentro da medicina, você precisa ter uma meta atingível, né? Você precisa atravessar a rua. Para você poder ir para uma outra cidade e pegar um ônibus, por exemplo, você tem que atravessar a rua para chamar, de repente, um táxi, ou pegar um ônibus ali para ir para a rodoviária e pegar outro ônibus, né? Então, se isso não ficar claro na sua cabeça, você vai ter um grande problema em efetivar o planejamento que você faz anual, né? Em efetivar esse exame de consciência anual. Então, a gente pode começar a falar sobre o exame de consciência do médico a partir do exame diário de consciência, né? O exame diário. Tendo como meta o exame anual, né? Vamos lá, viramos o ano para 2023, todo médico, né? Toda a médica vai ter na cabeça a ideia de ser melhor médico, é óbvio, né? Então, você precisa ter na sua consciência quais são as características de um bom médico. Tá? É óbvio que todo mundo aqui que faz medicina, todo mundo que é médico aqui, tem na cabeça essa ideia. Eu quero ser melhor médico. Mas não adianta nada você querer ser melhor médico, ter como uma meta isso para o ano, e você não saber o que você tem que fazer amanhã para ser um melhor médico. Por exemplo, nas circunstâncias de um aluno de medicina. Então, a sua meta para os próximos 10 anos é ser um bom médico. Eu quero ser um bom médico. Tá? Mas você amanhã não sabe o que fazer, né? Por exemplo, uma boa meta diária para um aluno de medicina, para ele passar a fazer, é acordar todos os dias no mesmo horário, inclusive final de semana, com algumas exceções, quando ele coloca na agenda que ele vai, por exemplo, numa festa, né, que obviamente não vai poder ser todo final de semana, que isso vai dar problema. Não é compatível para a maioria dos estudantes de medicina, né, irem para uma festa todo final de semana. Isso vai comprometer o final de semana, que o final de semana é para descanso, é para distrações e também para estudo. Então, se você quer ser um bom médico e não organiza a sua agenda, por exemplo, de lazer, né, entendendo que o lazer e o descanso eles são orientados ao trabalho, esse é um ponto central do exame de consciência. Isso é claro para você? Que o seu lazer e o seu descanso eles são orientados para o seu trabalho? De alguma maneira, o seu lazer ele tem que estar direcionado para você, quando voltar ao trabalho, estar melhor e descansado para aquilo. Se o seu lazer ele te cansa mais, ele te desorienta, ele te desvia dessa intenção, dessa meta, desse plano anual de ser bom médico, ele não é um lazer adequado. E aí o exame de consciência diário, o exame de consciência semanal, mensal, que deve ser planilhado no Excel. Eu sugiro que vocês façam isso, que vocês criem uma aba lá, exame de consciência do ano, o que eu devo fazer, continuar fazendo, o que eu devo parar de fazer, o que eu devo começar a fazer, não, o que eu devo continuar fazendo, o que eu devo começar a fazer, o que eu devo parar de fazer. Aí você coloca ali numa aba ano, depois uma outra aba mês, uma outra aba semana. Tá? E o dia você faz todo dia sozinho, né? Isso aí você pode fazer, né? Aí você bota no ano algumas metas que elas não são tão concretas, como ser um bom aluno de medicina durante o ano. Eu sou um aluno ali que vou fazer agora o 5º e o 6º período. Eu tenho como meta ser um bom aluno. Tá? Eu tenho como meta, olha só essa meta, eu tenho que ter uma meta de não ficar passando tanto perrengue para passar nas provas, né? Eu tenho uma meta de não sofrer tanto com as minhas obrigações ao longo do ano. É uma meta. Eu não quero... E aí, Marcelo? Beleza, cara? Eu tenho uma meta que é não sofrer com o estudo durante o ano. É minha meta de 2023, tá? Então, eu vou colocar... é uma meta boa mesmo. Eu vou colocar na minha meta mensal. Tá? O quê?
que eu devo, então, continuar fazendo? Poxa, eu como bem, eu faço exercício, beleza, eu continuo fazendo. O que eu devo passar a fazer? Acordar todo dia na mesma hora. Tá? Eu tenho que ter uma agenda de festa, por exemplo. Pô, eu gosto muito de festa, eu preciso. Cara, não dá para fazer toda semana. Faz uma vez por mês. Então, no mês de fevereiro, por exemplo, que vai ter o carnaval, você programa para ir lá no carnaval no sábado, na segunda, e beleza. É carnaval, é exceção. No mês de fevereiro, então, eu vou na festa no carnaval. Nos outros dias do final de semana, eu vou acordar no mesmo horário. Eu vou ter algum lazer, mas que não envolva um abuso de lazer, né? O que é, me perguntaram aqui, o lazer orientado ao trabalho? É um lazer que você consegue fazê-lo sem ficar pensando que tinha que estar estudando. Esse é um ponto central disso, tá? Porque se você, durante o lazer, fica pensando que tinha que estar estudando, e quando você está estudando, fica pensando no lazer, tem um problema grave aí. Alguém passa por isso? Se passa, diz aí, tá? Então, esse é um ponto central disso. Esse é um ponto central da organização e do exame de consciência, né? Se você, no seu exame de consciência, você pensa assim, poxa, o que eu tenho que parar de fazer? Eu tenho que parar de me divertir pensando no trabalho. Eu tenho que parar de trabalhar, de estudar pensando na diversão. Isso aí é um plano, né, que você tem que fazer. E como é que você concretiza isso? Óbvio que esse é um plano para o mês, por exemplo, para o ano. Como é que você concretiza isso? Fazendo uma agenda. Tá? Uma agenda orientada e ordenada em direção ao que é mais importante. O lazer, ele tem que te melhorar na segunda-feira para o trabalho. Tá? Isso é fato. E o trabalho, ele tem que te tornar uma pessoa melhor dentro de casa. Tá? Esse é um ponto de ordenação que vai ser o fio condutor da consciência. Lembra quando eu falei que você vai fazer um exame de consciência e quem vai ter voz nesse exame de consciência não é o seu amiguinho. Porque o seu amiguinho, ele é bem retardado, você sabe disso, né? A sua amiguinha também é bem retardadinha. Se você conseguir fazer um bom exame de consciência, né, e conseguir formar uma consciência moral, você vai ajudar muita gente, né? Muita gente. Tá? A Manu falou. E a pessoa que só estuda também precisa de um lazer. É óbvio que precisa de um lazer. Mas é um lazer que ele é orientado para o estudo. Né? É óbvio. Por exemplo, você vai encontrar com suas amigas num sábado à tarde, tá? Você vai ficar encontrando com um bando de amiga que só fala de porcaria, só fala de besteira, só fala de materialismo, só fala de sexo, só fala de coisas baixas, né? Porra, desculpa. Esse lazer, ele não é orientado para uma vida acadêmica, ele é orientado para uma vida hedonista, né? Fuja dessas pessoas, né? Um bom lazer, eu, por exemplo, no sábado eu fiz um churrasco aqui em casa. Eu chamei pessoas que eu sei que não vão ficar falando besteira. Eu não estou disposto a ficar falando besteira. O que a gente fez? A gente fez um churrasco. Ah, ficamos falando de filosofia? Claro que não. Mas fizemos um encontro de família, as crianças brincaram, a gente comeu bem, a gente conversou, a gente se divertiu. Então o negócio acabou, né? Tem um prazo para começar, um prazo para acabar. Não é uma rave, né? Final de semana não é final de semana rave, que você começa a se divertir 8 da manhã de sábado para domingo, né? Já triste porque a segunda-feira começa. Isso aí tá errado. Né? Não pode ser assim, né? Então, voltando aqui, você tem que entender, e o mais importante é que durante a formação de uma consciência, o que você começa a entender é como nomear o caminho para que os planos anuais eles se concretizem. Porque se você fala, eu quero ser um bom médico, um bom estudante durante este ano de 2023. Fala, Bernardo. Bernardo se mudou para o Rio de Janeiro, está colando no Henrique Cal, tá andando bem agora. Se você tem uma meta de ser um bom estudante de medicina em 2023, mas você não consegue nomear o que você tem que fazer amanhã, que é terça-feira, né? Você não vai ser um bom aluno em 2023. Um bom aluno em 2023, o que ele tem que começar a fazer, se ele não faz? Chegar na hora na aula, chegar pontualmente, tá? Tomar banho antes da aula, chegar arrumado. Ainda que ele tenha alguma ojeriza, alguma crítica ao professor, ainda que ele ache o professor um sei lá o quê, né? Ele tem que sentar e demonstrar ao professor, ainda que externamente, que ele está prestando atenção na aula e respeitando a aula. Tá? Porque você vai precisar fazer isso com os seus pacientes. Você vai precisar fazer isso na sua vida, né? Você vai precisar respeitar os horários de aula. Tá? Você precisa almoçar direito, né? E você precisa
estudar algum pouquinho por dia, né? Você precisa estudar um pouquinho por dia. Pô, mas eu nunca estudei todo dia, na minha vida, né? Nunca estudei. Então você vai ter uma meta na sua vida. Agora, tá? Você não tem a meta anual de ser um bom aluno de medicina? Então agora você vai ter uma meta de estudar um pouquinho todo dia. Quanto pouquinho? Olha, se você não tem o hábito de estudar todo dia, se você é do tipo que fica postergando, né, para estudar antes da prova, e aí fica tomando um monte de porcaria para ficar acordado e estudar ali durante a noite, tá? E agora que está começando o período você não estuda nada, você vai começar estudando 10 minutos por dia. Então você vai botar na sua meta diária. Tá? Amanhã, terça-feira, eu vou acordar às 6, 7 horas da manhã, tá? Eu vou chegar 10 minutos antes na aula, eu vou prestar atenção na aula do professor Bruno do começo ao fim, eu só vou sair nos intervalos, eu vou fazer xixi antes de entrar na aula, para não ficar pedindo para ir no banheiro, não vou mexer no celular durante a aula, e ainda que eu não esteja entendendo nada da aula, tá? Eu vou prestar atenção o máximo que eu conseguir. Se eu não consigo prestar atenção na aula, minha cabeça foge 1000 vezes, eu vou direcionar minha cabeça 1000 vezes para o tema da aula. Tá? E depois, ao meio-dia, você vai falar assim, poxa, eu consegui fazer isso. Eu não entendi porra nenhuma da aula. Mas olha, eu cheguei na hora, eu cheguei um pouquinho antes, eu não saí para ir no banheiro, eu demonstrei para o professor que eu estava atento, ele deve achar que... o professor está achando que eu entendi alguma coisa, tá? Eu respeitei os intervalos e agora eu vou almoçar. Se você fizer isso durante um mês, daqui a um mês você começa a entender. Tá? Aí você vai começar, aí você vai ver que você está começando a entender aquela coisa, né? E aí beleza, isso é uma boa meta para você ser um bom aluno, pô. Tá? Se você não fizer isso, você não vai ser um bom aluno, uma boa aluna. Isso é muito óbvio, sabe? Isso que é submissão, quando eu falo em submissão. Às vezes eu falo em submissão aqui, né, em relação à submissão acadêmica, e as pessoas acham que eu estou falando do ponto de vista ideológico ou político, você tem que se submeter a uma autoridade, que tá todo mundo maluco com essa merda de política, né? Todo mundo acha que falar de política aqui é sempre uma guerra, mas eu não estou falando de submissão política e nem ideológica, pelo contrário. Para mim, tanto faz qual é a sua em que você pensa sobre isso. Eu estou falando sobre a questão acadêmica, né? Que é a sua submissão a uma regra acadêmica. Então, esse é algo que você deve começar a fazer se você não faz. Se você já faz isso, tá na carta, né, do que você deve continuar fazendo, né? Então, poxa, eu já chego na hora da aula, eu já presto atenção na aula. Então, eu devo continuar fazendo isso, né? Se você é do tipo que chega atrasado, não tem o menor pudor, que vai mal arrumado, que vai com roupa de academia, que vai para a aula da faculdade como se você estivesse indo para a praia, né? Que você fica sentado com as costas na cadeira. Se você não demonstra que está prestando atenção ou finge estar prestando atenção. Tá? Porque um aluno, se ele não está conseguindo prestar atenção, ele tem que se esforçar para prestar atenção. E se mesmo se esforçando ele não consegue, ele tem que fingir que está prestando atenção. Faz parte. Primeiro você finge, depois você consegue prestar atenção. É assim com todo mundo. Tá? Se você fica pedindo para ir no banheiro, porque a minha filha tem 6 anos de idade, ela consegue viajar daqui até Juiz de Fora e ficar 2 horas no carro sem fazer xixi. Eu acredito também que você consiga, entendeu? Eu juro que eu acredito. Porque você fica arrumando motivo de fazer xixi para poder sair, né? E dar vazão a esse seu desejozinho de dar uma olhada no celular, de dar uma refrescada na cabeça. Olha, se você não consegue se arrumar para ir para uma faculdade, acordar na hora, chegar antes da aula começar, ficar durante os tempos de aula sem fazer xixi, né? Você não vai ser bom aluno de medicina. Grande Matheus. Você não vai ser bom aluno de medicina, você não vai ser bom médico. E não vai mesmo, entendeu? Aí as pessoas perguntam assim, mas será que as minhas notas têm a ver com eu ser bom médico? Olha, a nota não, mas o teu comportamento tem, né? Então, se você não faz isso, né? Ou melhor, se você faz isso, você tem que parar de fazer, né? E aí, quando alguém fala que você tem que parar de fazer, que você está mal vestido, né? Que você tá com um comportamento inadequado, você fica com raiva. Aí você conversa com a sua amiguinha, que é igualmente retardada. E ela fala o quê? Que a faculdade está te oprimindo, que não sei o quê, que isso é muito radicalismo. Como que eles estão me cobrando? Como não posso ir ao banheiro, né? Chega lá, a aula começa às 8, às 8h20 pede eu ir para o banheiro. Como que o professor não deixa eu ir ao banheiro? Você não quer ir para o banheiro, você não é uma pessoa séria, me desculpa. Se você entra numa sala às 8 e às 8h20 você precisa ir ao banheiro, você não é uma pessoa séria. Você não tem como meta
de verdade ser uma boa aluna. Você coloca naquela meta lá para frente, né? Ah, eu quero ser bom aluno, assim, igual essas pessoas que querem ser saradas, né? Ah, eu quero ter um abdômen tanquinho, ser forte, né? Sim, quero, mas não vou na academia, não como direito, aí não fica assim nunca, né? Então, se você acha que tem o direito de se divertir, né? Afinal eu faço medicina, e que o seu final de semana ele pode ser assim, vamos ver o que eu vou fazer hoje, né? Então hoje eu vou fazer o que tiver na minha cabeça, final de semana é para descansar, eu também mereço isso. Se você fizer isso de forma desordenada, isso vai atrapalhar o seu rendimento acadêmico. Então se você chega para mim e fala que está tendo dificuldade para aprender, está tendo dificuldade para se organizar, mas o seu final de semana ele é totalmente entregue, né, ao prazer que você quiser, você não é uma pessoa séria. Tá? Você não é uma pessoa séria. Tá? O que você está dizendo que você quer ser bom aluno, você não quer isso de verdade, né? O que você quer é ter ali uma resposta sensorial, uma consolação imediata, né? Para tentar demonstrar a alguém que você está querendo ser sério, mas nunca é, né? Então, esse exame de consciência, vamos repetir aqui, ele tem que ser anual, mensal, semanal e diário, né? É diário. O que eu vou fazer amanhã? Qual é o meu plano para a semana? Poxa, o meu plano para a semana, essa é a semana que começam as aulas, né? Ou, poxa, eu tenho um plantão quinta-feira, de 12 horas na emergência. Então, beleza. Pô, na quarta-feira, eu não vou me estressar, né? Eu não vou arrumar treta para fazer. Pô, mas quarta-feira, cara, tem um jogo, né? Eu preciso ir lá pro... Pô, tem esse jogo de futebol, vai a galera toda. Pô, não custa nada. Aí você vai pro negócio, você chega em casa 1h da manhã, né, meio bêbado para ir no plantão no outro dia. Cara, não vai dar certo, entendeu? Você não vai estar preparado para esse plantão. E aí você, às 11 horas da manhã, tá meio com fome, tá cansado, vem um paciente um pouco mais exigente, vai dar problema. Tá? Então, se você tem como meta ser um bom plantonista, né, você acabou de se formar, você tá pegando um plantão que sei lá se você tá preparado para ele, e você também nem se prepara fisicamente para ele, isso aí vai dar problema, né? Vai dar problema. Então, o que tem que ter no seu exame? Vamos resumir aqui. O que tem que ter no exame de consciência anual, que é o mais fácil? É a sua meta para o ano, né? Pô, eu quero chegar nesse ano, fazer uma boa residência, ser um bom R1, né? Ser um bom filho, ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Eu quero ser um bom aluno do primeiro período, para quem está começando, né? Quero fazer bem o primeiro e o segundo período. Beleza, qual é a meta do mês? Cara, na meta do mês é o seguinte, eu vou ter aula de anatomia, de fisiologia, eu já recebi aqui o plano de ensino da matéria, eu já recebi aqui o cronograma, eu vou entender o que está escrito aqui. Tá? Então, nesse mês eu sei que eu vou ter 5 aulas de anatomia, os temas vão ser esses, tá? Então, eu vou colocar como meta semanal, tá? Estudar anatomia e biofísica nessa semana. Tá? Pô, mas eu não estou acostumado a estudar e nem tem prova. Beleza. Então, nessa primeira semana, eu vou estudar 10 minutos de anatomia, 10 minutos de biofísica e depois eu não vou estudar mais. E vou dormir mais cedo, vou desligar o celular, sei lá, 6 horas da tarde, quando começar a escurecer, não vou mexer nessa porcaria mais, e vou ficar acordando esse mês, todo dia, às 7 horas da manhã. E vou chegar cedo nas aulas. Tá? E no sábado, no dia tal, vai ter uma festa que eu quero ir, eu vou nessa festa. Pronto. Você fez ali um plano, né? E quem é que vai reger esse seu exame de consciência? É a sua consciência moral. E a consciência moral, ela só é formada com base nas virtudes humanas e profissionais, que são os bons hábitos inerentes à sua profissão. São os bons hábitos dos alunos, são os bons hábitos dos professores. Se você não tem também um imaginário que te mostre essa identidade, você precisa disso. Você precisa de ter alguém mais maduro, alguém mais velho, que vai te ajudar a formar essa consciência moral para que o seu exame de consciência diário ele seja bem feito. Sugiro muito terapia para isso. Sugiro muito alguns programas de acompanhamento, né? Sugiro que você procure na sua faculdade os médicos, as médicas, as professoras, os professores, que eles inspiram confiança, né? São aquelas pessoas que elas aparentam ter um interesse pela sua educação, né? E que essa pessoa possa te ajudar, de alguma maneira. Em toda faculdade tem gente assim. A questão é que vocês não dão relevância. Tá? A maioria de vocês sabe quem são as pessoas sérias, mas não dão relevância.
E normalmente e também colocam rótulos como de muito rigor, né? Ah, são muito rigorosos, né? Já ouvi isso milhões de vezes. Ah, falando que tá muito rigoroso, tal. Depois que conhece a pessoa, fala: "Ah, mas não sabia que ele era assim, que ela era assim", né? Aliás, ou fala que a pessoa mudou, né? Isso acontece muito, né? A pessoa fala assim: "Ah, falando de tal, era assim, tal", mas depois que eu conheci, ele mudou, né? É isso. A Cássia está perguntando se fazer exame de consciência através de uma leitura espiritual é uma boa ideia. Existem muitas literaturas para você fazer um exame de consciência. Aí não é especificamente com o objetivo de ser bom aluno, né? Aqui eu estou falando mais sobre a questão de você ser bom aluno ou bom médico. É mais para você ser uma boa pessoa, né? No sentido de procurar virtudes humanas, né? E rastrear isso no seu comportamento. E por que também isso é importante? Porque o que o exame de consciência bem feito mostra, né? Com o tempo, você conseguindo ali formar uma consciência, fazer esse exame de consciência, você vai perceber que durante o seu dia, quando há alguma instabilidade, né? Normalmente foi por um vício seu, né? Que ou está na ira, ou está na preguiça, ou na gula, ou na luxúria, você vai ver que são esses pontos que instabilizam e desorientam o dia. Ou a vaidade, a soberba, né? Você vai ver que esses planos que a gente vai fazendo para o ano, para o dia, para o mês, né? Quem vem tentar derrubar são esses tipos de vícios, né? E aí é importante a gente saber nomear aquilo, né? Às vezes sei lá, às vezes você está ali e não consegue sair do celular para estudar, isso é preguiça. É preguiça ativa, né? Tem a preguiça passiva, que você fica deitado no sofá igual Garfield, mas tem a preguiça ativa. Então, esse colar, né, no celular e ficar ali passando, rolando ali a tela, isso é preguiça. Isso está na preguiça, né? Se você, por exemplo, vai para sua aula e fica, às vezes, angustiado porque podem te perguntar alguma coisa e você já fica querendo, assim, você fica com muito medo de errar ali na hora, provavelmente tem um pouco de vaidade aí também, né? E você vai ver que o que costuma instabilizar uma pessoa são esses vícios, né? Mas é isso, galera. Isso que eu queria falar sobre o exame de consciência que deve ser feito. Então, façam uma planilha, né? Façam uma planilha anual sabendo que ela é abstrata. E o esforço e a dica de hoje faça a planilha anual, né? Eu quero ser um bom médico, um bom aluno, e faz a planilha do dia seguinte. E se pergunta mesmo, vá dormir hoje pensando, o que eu quero ser? Beleza, eu quero ser, sei lá, um presidente do Brasil, eu quero ser, sei lá, quero ser bom. Tudo bem, faz isso se pergunta assim, o que eu preciso fazer amanhã para começar esse caminho, né? O que eu preciso fazer amanhã para começar esse caminho de ser um bom médico, um bom aluno? Faz esse caminho, faz isso e escreve. E você vai ver como é que isso vai amadurecer ao longo do ano. Faz isso durante um ano. Escreve os planos semanais assim, você vai ver como é que eles vão amadurecer. Beleza, galera? Um abraço a todos e até a próxima.